Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar-vos os últimos livros que chegaram cá a casa, desde o último vídeo de unboxing que eu fiz, sendo que eu tinha feito alguns clipes de unboxing, mas eu estava muito alucinada. Fiz aquilo tudo com muita pressa e não disse coisa com coisa. Espero que hoje, com mais calma, as coisas fluam de outra forma. Mas pronto, sem mais demoras eu vou mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa, uns que eu recebi, outros que eu comprei, sendo que os que eu comprei foram todos de banda desenhada e é precisamente pela banda desenhada que nós vamos começar, porque como vocês sabem eu gosto muito de BD e gosto sempre de lhe dar o destaque merecido. Vou começar, claro, por vos falar dos volumes 1 e 2 do Volta, que será uma trilogia. O Volta número 1, que é O Segredo do Vale das Sombras, saiu em 2015. Este é um livro editado pela Polvo, com argumento do André Oliveira e com arte do André Caetano. Sendo que o volume 1 tinha vencido vários prémios em 2015, não só no Comic Con, como também no próprio Amadora BD. E o volume 2 eu tive o prazer de o apresentar agora no primeiro fim de semana do Amadora BD, no dia 21 de outubro, e foi um gosto estar junto de pessoas tão talentosas, sendo que o talento André Oliveira já o conhecia há muito tempo, de outros livros, inclusive é do Toti Negra, do Tormenta, do Living Will. O André Caetano já tinha visto, nomeadamente, um livro silencioso, que estava num Silent Book, que estava à venda no stand do Marco Teller na Feira do Livro, mas já também conhecia o volume 1 do Volta, que eu voltei a ler, o Volta que eu voltei a ler, já o tinha lido há uns anos e agora obviamente tive de reler para preparar a apresentação. Mas o que eu vos queria dizer é que o André Caetano esmerou-se. Eu acho que este segundo volume, se o primeiro já era muito bem desenhado, o segundo está com um outro nível, sem dúvida nenhuma, e espero que tenha muito sucesso porque realmente merece. É um livro que eu provavelmente não aconselharia para iniciantes da banda desenhada. Já vos vou mostrar outros que se calhar, se nunca leram BD, talvez assim antes de começar por esses, mas para quem gosta de BD e gosta de encontrar assim símbolos aqui e acolá e pensar em pistas, juntar as peças do puzzle para tentarem prever o que vai acontecer no terceiro volume, que foi algo que eu fiz. Em parte estava certa, em parte não, mas o leitor tenta. Se gostarem desse tipo de processo enquanto leitores, acho que vale muito a pena, até porque além de ser muito bem desenhado, é uma banda desenhada que também tem assim um formato não tão comum, e aquela noção de sequência acaba por ser muito, muito interessante. Também da Polvo, eu trouxe do Amadora BD o Bubas, Addicted to Love, é um livro do DRAD com a Beatriz Duarte. Depois de ler o livro, sim, porque eu já o li, eu já sabia que me ia rir, por isso num domingo chuvoso, eu fui ao Amadora BD no sábado, no domingo estava assim um dia, nhaca, e eu li-o porque sabia que me ia fartar de rir, e assim foi. O DRD é muito cómico, mas já é um tipo de humor que nem toda a gente vai apreciar, porque hoje em dia as pessoas também às vezes ofendem-se com um pouco, e ele próprio diz aqui na contracapa sobre o DRD que acredita que o humor não pode ter limites porque cada pessoa que interpreta a piada tem os seus próprios limites ou julga ter. É um bocado isso. Portanto, não é nada extraordinário, não é super ofensivo, nem nada disso, mas tem aqui uma outra piada sobre o sexo feminino, sobre o próprio Bubas, que é um estudante universitário, ali nos inícios dos anos 2000, um estudante de matemática aplicada em Santarém, e é muito castiço, e tem aqui uma clara referência a uma música com o mesmo nome e cujo videoclipe tem então aqui este cenário. E é muito engraçado, por isso qualquer livro do DRD é uma boa opção se quiserem às vezes descontrair um bocado. E aproveito, antes de passar ao próximo livro, de mostrar aqui o interior, sendo que há aqui um jogo de cores para que o leitor não se perca, cada tira, cada episódio acaba por ter uma tonalidade dominante. Também do Amadora BD eu trouxe um livro do Lafebre, Sou o Seu Silêncio, é um policial passado em Barcelona, editado pela Arte de Autor. Do Lafebre, para além de Os Verões Felizes, que foi feito com o Zidru, também já li o Apesar de Tudo, que é belíssimo, é uma obra de arte
que não há palavras, e mais recentemente li dessa dupla. Apesar de tudo é só do Lafebvre. O Lidi é da dupla Isidro e Lafebvre, e este aqui volta a ser só do Lafebvre, que é um policial, e que isto promete, porque não é um estilo, um género em que à partida eu estivesse à espera de encontrar o Lafebvre. No entanto, tem uma arte muito própria, muito dele, e que eu já li o início, mas não sei para onde é que isto me vai levar. Todos os livros do Lafebvre acabam por nos levar para um bom lugar, não é? De temas e debates, tenho aqui Capital e Ideologia, segundo o livro de Thomas Piketty. Eu acho que é assim, dê-me um desconto, mas eu acho que é francês e portanto deve ser Piketty, ou então não. Mas vamos aceitar. É portanto, uma adaptação para banda desenhada das teorias de um economista. A economia nem sempre é muito fácil de entender. Quer dizer, eu acho que também depende um bocadinho de quem explica. Eu acho que não é a ciência mais complexa, mas é preciso perceber toda uma evolução e como é que umas coisas interferem com as outras. Tem aqui toques de humor para tentar de alguma forma explicar o pensamento económico de há 20 anos esta parte, e eu gosto deste tipo de abordagens. Já quando li, por exemplo, o Logicomics, que é da Gradiva, em banda desenhada, a explicação do surgimento da lógica passa a ser uma coisa muito mais simples. E acho que isso também vai resultar aqui com a economia, não é? Com a questão do capitalismo. E também joga aqui com a questão das cores, que se calhar não vou conseguir mostrar, porque pronto, eu não sou blogueirinha o suficiente para para conseguir focar uma lombada, mas pronto, veremos o que é que sai daqui do Sr. Piketty. Da presença recebi o segundo volume de A Menina que Veio do Outro Lado. É uma coleção de mangá escrita e ilustrada por Nagabe, e pronto, é uma série para uma pessoa se viciar, não é? Eu já estava à espera que se ficasse o segundo para ler o primeiro, porque eu já me conheço o suficiente para saber que eu não consigo ler um volume sem querer ler logo o seguinte. Por isso, agora que já tenho dois, já posso começar, sendo que a presença provavelmente vai ter aqui a publicação desta série com alguma regularidade. Ofereceram o Quando Soube Que Era Gay. Eu confesso que, como ainda não li, ainda não tenho bem a certeza se isto será um livro ilustrado ou uma banda desenhada. Tenho de perceber se isto tem aqui alguma sequência ou não. Mediante isso, pronto, talvez vos saiba dizer no futuro em que categoria é que se enquadra. Não que isso seja propriamente relevante, pode ser se calhar aqui um híbrido. Importa sim que seja um bom livro, que foi editado pela Iguana. E também da Iguana recebi o Mau Gênio, Mau Género, sendo que o título oficial acho que é Mau Género, é o que está aqui na lombada. É um livro da Chloé Cruchaudet, que acho que também é francesa, e é sobre a incrível história real de um desertor que se torna travesti nos loucos anos 20 de Paris. Tenho pena não ter conseguido autografar o meu livro, porque quando a autora esteve no Amadora BD, no mesmo dia em que eu lá estive a apresentar o Volta, quando chegou a minha vez finalmente de ir autografar o livro, estava na altura de eu ir fazer a minha apresentação, portanto já não fui lá. Mas ainda aqui na categoria de bandas desenhadas, eu tenho aqui, para vos mostrar também muito rapidamente, os que eu tenho vindo a adquirir da coleção de novelas gráficas da Levoir. É o primeiro ano que eu faço a coleção completa. Ainda hesitei se iria fazer a coleção toda ou não, até porque eu sei que não vou adorar todos os volumes, mas mesmo assim vou tentar ler a coleção toda, porque acho que também às vezes temos de arriscar um bocadinho e sair da zona de conforto. Mas sem ordem específica, a coleção está quase a acabar, acho que tem mais 2 ou 3 fins de semana. Vou mostrar-vos os livros que ainda estão dentro do plástico e sobre os quais eu sei muito pouco. Este aqui chama-se Primo Levi, foi até o último volume que saiu, este é o 8, portanto falta o 9 e o 10, e é uma biografia do Primo Levi. O Primo Levi, além de ter sido professor de Química, é mundialmente conhecido pela sua passagem pelos campos de concentração e principalmente pelo seu livro Se Isto é um Homem, que eu acho que para quem gosta de ler,
de ler livros sobre campos de concentração. Acho que é um livro obrigatório, porque tem zero floreados, zero sensacionalismo, e eu poderia agora fazer toda uma dissertação sobre livros passados em Auschwitz, mas não vou fazê-lo. Como é que é o interior deste livro? Não faço ideia, mas quem sabe num futuro próximo ele não consta aqui dos meus vídeos de leituras do mês. Também tenho aqui Uma Metamorfose Iraniana. É uma história verídica do autor, cujo pesadelo começou em 2006, no dia em que tinha uma conversa entre uma criança e uma barata no suplemento infantil de um semanário iraniano. O problema é que a barata que ele tinha desenhado usava uma palavra azeri. Os azeris são um povo de origem turca que vive no norte do Irão e há muito que são oprimidos pelo regime central. Para alguns, o desenho foi a última gota e um pretexto para desencadear um motim. Eu não sei se já disse isto em vídeos anteriores, provavelmente sim, mas eu gosto muito de livros de capa amarela, porque não sei. Também aqui, passado no Irão, ou com uma forte componente iraniana, temos um livro Assombrada, de uma autora cujo nome também não vou tentar pronunciar. É um conto autobiográfico onde a autora relata como, ao chegar ao Canadá em 2016, não conseguiu encontrar descanso e continuou a suportar o peso da religião e das tradições incutidas na sua juventude. Um peso que um dia se manifestou pelo aparecimento de uma velha imaginária, preconceituosa e ultraconservadora. E penso que tanto este, aliás, os três que eu acabei de mostrar, serão boas opções para o Novembro Biográfico que o João Oliveira organiza em novembro, não é? Porque há muitas formas de contar uma vida e a banda desenhada é uma delas e uma das minhas preferidas. Também da Lavoie, Leia não se lembra como funciona o aspirador. Recém-casada, Leia parece ter tudo o que precisa para ser feliz, apesar do seu orçamento apertado, mas está a sofrer uma preocupante perda de memória. Não se lembra como utilizar os eletrodomésticos. E isso está a transformar-se numa obsessão. A jovem conta parte da sua história num diário atirado para o lixo e que foi encontrado por um dos seus vizinhos, um escritor falhado que transformou a sua história num romance best-seller. Este livro é um trabalho empenhado, uma forma como outra qualquer de combater a violência contra as mulheres. Alerta-nos para abrirmos os olhos e sermos intuitivos, porque sob o ar de tranquilidade podem esconder-se agressores e vítimas. Quem diria que um título destes teria uma carga tão pesada? Os primeiros volumes desta coleção foram então Moby Dick 1 e 2, a adaptação do livro do Melville, neste caso pelo Chaboté, que é um autor francês de origem alsaciana. E já li um livro do Chaboté e tem uma arte também muito peculiar, mas conta bem uma história. E às vezes sem escrever muito. Não sei se será o caso deste, mas veremos. E a história do Moby Dick, não é? Do cachalote, acho que dispensa apresentações. Este, à partida, não seria uma coisa que eu compraria, mas vai que eu até gosto. Chama-se Os Mares do Sul. É uma adaptação do romance de Manuel Vázquez Montalbán. O corpo do milionário Carlos Pedrell é encontrado num terreno baldio no bairro de Trinidade, em Barcelona. Nem a sua viúva nem os seus sócios parecem interessados em descobrir a identidade do culpado. Por outro lado, estão interessados em saber o que o falecido fez durante o seu ano sabático. Para descobrirem, contratam Pepe Carvalho, que seguirá o rastro da vítima até à cidade dormitório de Saint-Magin, um bairro popular e operário da Espanha do desencanto. Os Mares do Sul foi escolhido como um dos 100 melhores romances em espanhol do século XX pelo jornal El Mundo. Em 79 foi galardoado com o prémio Planeta. Vai que é uma bela história e lá está, eu bastante pensei. É o que tiver de ser. Se não for agora, se não ler agora, vou ler no gosto ao quadrado, pelo menos parte deles, e a questão das biografias também me interessou, e este por ser uma adaptação, enfim, este ano a coleção, no geral, até que me agrada. E por último, tenho aqui o Estampas 1936, a Guerra Civil Espanhola vista de diferentes ângulos. Esta capa é belíssima, tenho já a dizer, e diz aqui que o livro apresenta 36 gravuras dos primeiros meses do conflito, precedidos de citações de pessoas famosas sobre a Guerra Civil Espanhola, peças de um mosaico cujas formas se vão revelando à medida que a leitura avança. Eu gosto de ler sobre história em formato desenhada, sobretudo porque me dá pistas para eu ir fazer pesquisas mais aprofundadas e porque o facto de ter texto e imagem eu acabo por assimilar melhor. Por fim, nesta categoria de ilustrados, depois passaremos aos romances.
Este não é banda desenhada, é um livro infantil, chama-se Vamos Migrar, da Cristina Lumen. É um livro sobre a crise dos refugiados, sobretudo o ano 2015, que ficou marcado por esta questão, mas não só, continua a ser um tema muito atual. Diz aqui que devido à guerra na Síria e no Iraque, da guerra civil no Afeganistão, do regime ditatorial da Eritreia e mais recentemente a invasão da Ucrânia, pronto, convenhamos que infelizmente já há mais conflitos para relatar nesta contracapa, mas o livro é anterior a tudo isso, ou devido às pressões políticas, religiosas e dos direitos humanos realizadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, deu-se um dos maiores movimentos migratórios em direção à Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estima-se que tenham morrido mais de 3.700 pessoas em 2015 durante a travessia do Mar Mediterrâneo. Em 2016 houve mais de 1.300.000 pedidos de asilo na Europa, sendo que mais de 850.000 refugiados deram entrada na União Europeia via Grécia, com origem na Turquia. A ilha de Lemos, na Grécia, onde se localiza o maior campo de refugiados da Europa, criado para acolher 200 pessoas, chegou a acolher mais de 26.000. Atualmente na Grécia ainda existem mais de 56.000 pedidos de asilo. Eu confesso que ainda não li o livro, não por falta de tempo, mas porque é preciso estar no mood, para usar aqui uma expressão muito leve, e eu sei que me vou irritar com o mundo, não é? Com a humanidade, mas enfim. Um outro livro ilustrado que eu comprei na Livraria Aberta é uma zine que foi publicada na altura da última marcha do orgulho LGBTI+, do Porto, e é uma fanzine que tem aqui ilustrações e também textos de vários autores, e os lucros ou as vendas revertem então para a associação. E eu comprei por vários motivos, e agora mostrar aqui uma imagem que provavelmente o YouTube vai censurar, porque hoje em dia é para isto que as redes sociais servem, para censurar a arte, não é? Mas pronto, eu comprei porque não só para apoiar a causa, mas também para conhecer vários trabalhos e para também alargar aqui horizontes. O último livro ilustrado é então uma biografia, que também serve para Novembro Biográfico, a biografia da Madonna, publicada muito recentemente pela Iguana, sendo que a Madonna também dispensa apresentações, é uma figuraça, e o livro, apesar de ser ilustrado, tem aqui mais texto do que possa parecer. Por isso não pensem que será assim uma leitura super rápida, porque não será o caso. Bem, relativamente a romances, eu tenho de vos mostrar primeiro uma coisa. Não resisto a dar o devido destaque a esta ação de marketing da Porta Editora. Acho que isto foi muito bem pensado. E o que é isto? Este é um livro chamado A Lanterna das Memórias Perdidas, um livro passado no Japão, que a Porta Editora enviou com esta Polaroid, não é? Com este marcador de livros, digamos assim. Tem um postalzinho também, aqui a agradecer a leitura e o interesse. Tem vários origamis que eu penso que estarão relacionados com a história, desde os mais pequenininhos, isto não está a focar, ai minha nossa, até aos grandalhões. E além disso o livro vem assim numa espécie de moldura em cartão. O livro depois sai daqui e eu acho que isto dá logo vontade de ler o livro. Aliás, foi o que aconteceu com um amigo meu que recebeu o livro lá em casa e foi logo lê-lo. Quando nos faltam livros em casa, não é? O que é que faz com que um livro, no meio de tanta oferta, chame a atenção de um leitor, seja ele criador de conteúdo ou não? Pois é, muitas vezes são as ideias fora da caixa, ou neste caso, dentro da caixa. Mas eu acho que é capaz de ser um livro muito ao estilo japonês, não é? Assim, uma coisa que reflete muito a sua cultura e que ao mesmo tempo se lê muito bem. Diz aqui, esta é a história de Hirazaka e do peculiar estúdio fotográfico onde trabalha, um local que é um ponto de transição entre a vida e a morte. Mas acho que não é assim tão pesado como esta premissa às vezes possa sugerir, e fiquei com vontade de não deitar nada fora, porque é muito bonitinho.
Também da Porta Editora, da Gabriela Ruivo, o novo livro, Lei da Gravidade. Será a vida que imita a literatura ou o contrário? E este livro, eu receio que ele tenha aqui alguns conceitos que não entenda, mas vou de espírito livre. Diz aqui que é o regresso ao romance de uma voz incontornável da literatura portuguesa, sendo que a Gabriela Ruivo venceu o Prémio Leia e o PEN Clube Português Primeira Obra. É um livro que tem, por um lado, um velho à beira da morte numa câmara de hospital, o escritor de um best-seller, um pré-adolescente inquieto e um menino de 2 anos com um fascínio por livros. Vou gira aqui muito à volta da questão do tempo e é aqui que eu espero que ele agarre o leitor. Acho que este é o grande desafio que a Gabriela tinha aqui pela frente, porque o tema tempo, pelo menos para mim, acaba por remeter muito para a física, que é uma coisa que eu sou um bocado, como é que eu vou dizer, não tenho lá muito interesse, mas acho que a Gabriela certeza que deu aqui uma roupagem um bocadinho diferente e por isso é que estou muito curiosa com esta história. Tomara eu ter tempo para ler isto tudo ontem, era o meu desejo. E por falar em livros que eu quero muito ler e que estou só à espera de ser imensa, é este A Voz das Mulheres, de Miriam Toews, não faço ideia como é que isto se pronuncia. O livro conta a história de 8 mulheres menonitas que se reúnem num celeiro para um encontro secreto. Nos últimos anos, mais de uma centena de mulheres, pertencentes à mesma comunidade, foram repetidamente violadas durante a noite por demónios, entre aspas, que as castigavam pelos seus pecados. A terrível verdade, contudo, é que os abusos eram perpetrados a partir de dentro da sua própria colónia. Depois desta descoberta, decidem proteger-se e às suas filhas e pôr fim aos abusos. Pois é normal que eu fique um bocado enervada, sobretudo por ser baseado numa história verídica. Da presença temos aqui não sei se lhe posso chamar um clássico, é um romance histórico, aliás é considerado um dos melhores romances históricos de sempre. Acusado de colocar em causa os códigos mais sagrados do Islão, o poeta persa Omar Khayyam encontra fortuitamente a simpatia do homem que terá de julgar os seus crimes. Reconhecendo-lhe o gênio, o juiz decide poupá-lo e oferece-lhe um pequeno livro em branco, encorajando-o a colocar naquele livro a coleção dos seus pensamentos mais profundos. Assim começa a combinação perfeita de realidade e ficção, que é Samarcanda. O último livro que eu vos vou mostrar neste vídeo, que já vai longo, chama-se então Desculpa Tocar no Assunto. É um livro do Ruben Braga que saiu recentemente na coleção do Clube Tinta da China. Foi o livro agora do mês de setembro, sendo que também no dia em que eu estou a gravar isto, o livro de outubro deve estar para ser expedido. Entre publicar e não publicar, já saberemos qual é o próximo volume. Sendo que este aqui é da coleção dirigida por Abel Barros Batista e Clara Rowland. Chama-se Os Melhores Deles Todos. E é assim um livro pequenininho. A minha mão não é exemplo para nada, porque a minha mão é minúscula, mas é assim um livro que, não sendo de bolso, está lá perto, vá. E é uma edição muito bonita, como são todas as da Tinta da China. E pronto, estou cansada de falar, mas ainda assim ficou um vídeo mais curto do que se eu estivesse a fazer unboxings. Vão por mim. E não vou enganar, vou já acabar aqui este vídeo. Espero que se encontrem bem, que estejam a fazer boas leituras e eu vejo-vos no próximo vídeo, que provavelmente será um vídeo de opinião. Deus!